o que é esse tal do cloud? Eu sou Paulo Silveira. Eu sou Maurício Linhares. Queria entender finalmente onde estão meus arquivos quando a gente fala que ele está na nuvem, não é? Tem um monte de piada e jornalista que já deu bola fora. Eu queria ajudá-los a falar um pouco menos de abobrinhas. Pois é, né? O que é o cloud, né? O computador de outra pessoa que está rodando em algum lugar que a gente não sabe. Mas é um computador que está em algum lugar. Existe um computador. Existe um computador. Em algum lugar do planeta existe um computador que tem os seus arquivos fisicamente, né? Então, a ideia, a grande vantagem da gente estar trabalhando com esse tipo de solução é que você consegue acessar os seus dados e as suas informações independente de onde você estiver, se você tiver uma conexão com a internet. Então, esse é o grande porém, né? Quando a gente está trabalhando, a gente se acostuma a utilizar coisas dentro no nosso computador, está rodando, por exemplo, um Office no seu computador, você tem todos os documentos ali no seu computador. Então, quando ele está rodando no seu computador somente, você sempre pode dizer que o seu cachorro mordeu o seu computador, queimou e você perdeu o trabalho, né? Mas se você está usando, na verdade, o Google Docs e o seu cachorro mordeu o seu computador, aquele documento ele não vai desaparecer porque ele está na nuvem. Então, o seu professor não vai cair nesse papo de que o cachorro comeu o seu trabalho. Pois é, no primeiro momento, então, a gente tem esse termo da nuvem que chega até aos usuários finais nesse modelo de uso de um aplicativo que guarda os dados em algum canto, o uso do Office ou aqueles sistemas de arquivo Dropbox, iCloud, Google Drive ou One da Microsoft, onde a gente põe todos os nossos arquivos, uploada ali, que na verdade realmente é um computador em algum canto, só que me parece que ele tá tão escondido e tem outros computadores redundantes que a gente prefere falar que é uma nuvem e que a gente não sabe exatamente onde está, que isso traz mais robustez e mais segurança. Então o que a gente ganha quando a gente está trabalhando com esse tipo de solução é que você não precisa mais se preocupar diretamente em gerenciar esses computadores, porque no passado, quando você tinha esse tipo de solução, você teria que ter aquele computador dentro da empresa que tem vários discos, normalmente está trabalhando em modo de RAID, né? Quer dizer que você está escrevendo nos vários discos ao mesmo tempo, porque se um dos discos morrer, os outros discos tomam lugar e você não perde os dados. Então, tudo isso exige custo financeiro, porque você precisa comprar o hardware para fazer esse tipo de trabalho, e exige também o custo pessoal, que é você ter pessoas especializadas para fazer esse setup e para manter essa coisa funcionando, né? Então, quando você transporta essas coisas para uma solução de nuvem, termina virando responsabilidade de outra pessoa, de outra empresa para fazer esse tipo de serviço. Você ganha, né, na confiabilidade, porque agora você não tem mais um computador. Então, a gente fala que é o computador de outra pessoa, mas não é o computador sozinho, né? São vários computadores distribuídos pelo mundo que fazem tudo isso funcionar. Então, você vai ganhar também essa confiabilidade e você também termina diminuindo os seus custos, porque você não precisa mais ter uma pessoa especializada e pagar aquele hardware específico para fazer a coisa rodar dentro da sua empresa ou muitas vezes até na sua casa, né? O backup das suas fotos de viagem hoje, que está lá no Google Fotos, no Flickr, né? no Facebook. Então, tudo isso são coisas que estão em todos esses serviços de nuvem, estão espalhados e a gente consegue acessar de qualquer lugar com a conexão com a internet. Mas, Linhares, quando a gente está falando da nuvem, do cloud, os profissionais de tecnologia, seja de infraestrutura, programadores, programadoras, a gente está falando normalmente do modelo de colocar um sistema no ar, um site ou qualquer outra coisa, de que ele mudou aquela forma de sobe ali um computador que tem aquele IP, aquele endereço, às vezes até fomos nós que fisicamente deixamos aquela CPU com um HD em um host que a gente paga para ele tomar conta, para um mecanismo completamente diferente. Porque antes, quando a gente colocava o nosso blog no ar, eu pedia para alguém instalar o WordPress naquele computador específico que tinha... Os computadores tinham até nome, lembra? Animais. E era sempre nomes de divindades gregas, né? Você colocava Zeus, Poseidon, aí depois, quando acabava as divindades gregas, a gente ia para as divindades nórdicas, né? Ou então usava nome de livro da Bíblia. Então era sempre aquela coisa, ele dava nomes especiais e lembrava, né? Eu lembro que o servidor, acho que foi um dos meus primeiros empregos, o servidor de arquivos de um dos meus primeiros empregos era Poseidon. Então você digitava Poseidon e tinha acesso aos arquivos lá. E isso era muito característico, que você trabalhava exatamente com uma máquina. E agora a gente não trabalha mais com uma máquina. A gente falou, poxa, sistema do cloud, eu preciso ligar um sistema de blog. Liga aí onde você achar que é melhor e se der pau por aí, depois troca esse computador, essa CPU ou até mesmo o HD de onde estão essas informações sem nem me avisar que um problema ocorreu. É por aí? Então, hoje a gente está num ambiente tão avançado para essas soluções que é possível
que a sua solução esteja rodando em uma máquina virtual, né, em um computador específico, que está rodando, por exemplo, ele pode estar rodando aqui, né, na Sentinela, chamado Sentinela. Tá rodando ali na Sentinela de Matrix, lá a gente tem um serviço que está rodando lá. Então imagina que eu descobri que essa Sentinela, ela tá tendo um problema de hardware, pode estar com um problema de memória, pode estar tendo um problema de disco, então eu posso, o provedor de serviço, né, ele pode simplesmente executar o comando, migrar a minha aplicação rodando como máquina virtual dentro dessa Sentinela para outro servidor que está lá nos Estados Unidos, e eu não vou nem ver que isso aconteceu. Tudo isso acontece por debaixo dos panos, através dos sistemas de virtualização que a gente tem hoje, nesses provedores de nuvem. Então, hoje a gente está cada vez mais distante da máquina real, né? Do metal que a gente chama, né? Da máquina que está executando a mesma coisa, porque quanto mais distante você está dessa máquina, mais flexibilidade e mais confiabilidade você termina tendo. Porque quanto mais máquinas você tem, maiores são as chances de você ter um problema, maiores são as chances de uma dessas máquinas quebrar, maiores são as chances de acontecer alguma coisa pelas leis de Murphy para fazer isso parar de funcionar. Então, quanto mais possibilidades você tiver de migrar e de levar uma coisa que está num lugar para o outro, para rodar em outro lugar, mais fácil fica para você rodar o seu serviço. E o que acontece hoje é que você não precisa mais diretamente pagar por toda essa infraestrutura, porque todos esses serviços funcionam na nuvem aberta, né, que a gente chama da nuvem pública, né, que são todos esses serviços de hospedagem que executam esse tipo de solução. Então, são várias pessoas que fazem parte disso aí, que estão comprando esse serviço, então você está compartilhando com todo mundo e no fim das contas fica muito mais barato você executar as suas aplicações. Então, imagina que no passado, se você queria fazer o seu sisteminha, né, você queria colocar o seu site na internet, muitas vezes ou você compartilhava a hospedagem, né, você ia para esse serviço de hospedagem compartilhada, que alguém dava acesso a uma máquina para você e você dividia esse acesso com mais 50 pessoas e às vezes você perdia a sua senha, às vezes acontecia um problema, você não conseguia instalar uma coisa que você queria porque era compartilhado, não dava para instalar tudo. Hoje o que acontece é que você pode simplesmente dizer, olha, eu preciso de uma máquina com 2 CPUs, 2 GB de memória para rodar a minha aplicação e você recebe uma máquina completa só com essa especificação, com esse pedacinho de hardware que você precisa para começar a utilizar. Então, conforme o seu serviço vai crescendo, você pode pegar outras máquinas ou aumentar o uso que você está tendo. E tudo isso sem que você tenha que fazer aquele investimento inicial para comprar o hardware para executar o trabalho. Não só em relação ao preço, mas também você não precisa ir lá, abrir a máquina e espetar mais um pedacinho de memória RAM. Isso, na maioria dos casos, consegue ocorrer de maneira transparente sem nem derrubar o sistema algumas vezes. Nada, tudo continua funcionando do mesmo jeito. A aplicação simplesmente descobre que tem mais memória agora para utilizar e ela continua executando. Então a gente tá num nível de flexibilidade que é muito mais fácil tanto de você aumentar como diminuir. Inclusive isso é uma das grandes vantagens que a maior parte dos provedores de nuvem dizem, é que você só precisa pagar pelo que você está utilizando. Então imagina que você tem um sistema que ele funciona mais ou menos junto com o horário comercial, né? Você tem aquele sistema que a maior parte do tráfego dele acontece das 9 da manhã às 5 da tarde. Então você tem várias máquinas rodando das 9 da manhã às 5 da tarde. Chegou às 5 da tarde, o tráfego diminuiu, você não precisa mais de todas aquelas máquinas que você tem. Então o que é que você pode fazer? Ter um processozinho automatizado lá dentro do seu serviço de hospedagem para dizer, olha, agora que a gente não tem mais o mesmo tráfego, a gente pode simplesmente diminuir a quantidade de máquinas que a gente tem e fica mais barato você continuar utilizando o sistema, né? Então você não precisa nem lidar mais com o tempo ocioso de máquina que a gente tinha no passado, porque muitas vezes quando você comprava o hardware, você tinha que comprar um hardware muito maior do que você precisava no momento, porque você estava sempre naquela, né? E se a quantidade de tráfego ou a quantidade de requisições que a gente está recebendo crescer demais, né? Então você sempre fica, a gente sempre ficava nessa preocupação. Então comprava muito mais hardware do que precisava nesse momento e esse hardware ficava ocioso. Hoje, quando você está rodando o seu serviço da nuvem, você não precisa nem se preocupar mais com essa ociosidade. Você simplesmente diz, olha, nesse horário que eu não tenho mais a necessidade, não tenho mais por que ficar com todos esses recursos ocupados, eu simplesmente mato os recursos extras e continuo executando a minha aplicação. Amanhã de manhã, quando está chegando perto das 9 da manhã, que eu já sei que o tráfego vai começar de novo, o que é que eu faço? Levanto mais uma vez as máquinas extras para garantir que eu vou conseguir entregar o mesmo nível de serviço para todos os clientes e continuo a executar. Quando a gente está falando, então, desse tipo de serviço, a gente está falando dessas empresas
infraestruturas como a AWS, a tal da Amazon Web Services, o Microsoft Azure ou a DigitalOcean, que é inclusive onde você trabalha. Onde eu trabalho. O que está por trás disso deve ser bem complexo e bizarro, certo? Memória RAM de um lado, storage do outro, CPU. Cabeamento de rede, ligação entre data centers em lugares diferentes do mundo, tudo isso são preocupações que os provedores, né, de serviço precisam ter, e a maior parte das pessoas, como usuário final, hoje já não precisam mais se preocupar, porque o provedor está fazendo todo esse trabalho para você, então você não precisa se preocupar em como é que você vai fazer a ligação de um serviço para o outro, como é que você vai conectar as coisas entre data centers, como é que você vai fazer as máquinas que você tem dentro do seu serviço executando enxergar umas às outras, né? Então a maior parte dos provedores, eles fornecem para você um tipo de infraestrutura virtualizada, onde até a rede onde as suas máquinas estão executando é uma rede específica para você, cliente. Você não está rodando junto da rede de todas as outras pessoas, né? Então você pode estar simplesmente com todas as suas máquinas públicas na internet, mas o normal o que vai acontecer é que você simplesmente coloca as suas máquinas em redes segregadas lá dentro do seu ambiente, né? Elas não precisam estar vendo tudo e todo mundo. Elas ficam exclusivas como se você estivesse rodando a sua máquina dentro do seu próprio data center. Que é uma das coisas que às vezes eu vejo o pessoal falar, mas e a segurança? E todo mundo vai enxergar a minha máquina, todo mundo vai ver o que está acontecendo no meu ambiente. Não é assim que funciona na maior parte dos ambientes de nuvem, né? Eles dão esse tipo de funcionalidade para você que você consiga ficar num ambiente que é mais ou menos o ambiente que você teria do seu próprio data center, sem todas as dores de cabeça que é você manter o seu próprio data center. E às vezes é muito mais provável que a sua segurança, se fosse feita só por você mesmo, ia ser pior, não é? Pois é, ainda tem mais isso, né? Tem uma história que eu ouvi de amigos que trabalhavam em uma empresa que tinha um data center próprio, que uma das pessoas que trabalhava na segurança dos data centers tinha um cachorro e ele levou nesse dia, era no final de semana, um sábado, ele levou o cachorro, que ele não podia deixar o cachorro em casa, não tinha ninguém para ficar em casa com o cachorro, então ele levou o cachorro, deixou o cachorro do lado de fora, né, do data center, porque obviamente você não quer um cachorro dentro da sala dos servidores do data center, mas alguém passou, deixou a porta aberta porque ia pegar um pacote grande, o cachorro entrou dentro da sala dos data centers, mijou nos servidores, queimou umas placas, umas CPUs que estavam lá, as coisas pararam de funcionar, o cachorro foi embora e depois é que eles foram descobrir que os computadores queimaram porque o cachorro entrou lá e mijou no CPU. E isso prova que o Linhares estava errado no começo do programa ao dizer que você não pode culpar seu cachorro caso suas coisas estejam no cloud ou no data center. Se você foi o cara que deu azar de estar rodando, de ter guardado os seus dados no servidor que o cachorro mijou e queimou, sinto por você. E se você quer aprender mais de cloud, seja Google, Amazon, seja Microsoft ou até de outros provedores para entender o conceito por trás e as tecnologias que envolvem as APIs, os microserviços, os web services, hoje você tem 10% de desconto para estudar com a gente na Alura, alura.com.br/promoção/hipsters.tube e vem fazer parte da nossa comunidade de pessoas de tecnologia. Uma vez que eu fui numa empresa e eu perguntei lá, e aí, quem tá rodando tudo é o cloud? Aí ele falou, é o cloud sim. Eu falei, é mesmo, mas como que vocês estão fazendo? Peraí que eu vou chamar. Ô Cláudio! Aí chegou o Cláudio com a chave de fenda e o computador.